Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada, mediante a fé, que está em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, sejam passados, presentes ou futuros, pois está escrito em Hebreus 10,14, que Cristo, por o único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nos dando nele mesmo a eterna redenção, a eterna justificação e eterna salvação. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre o anunciando e tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus, revestido de toda a armadura de Deus. Estamos e vamos aqui dar continuidade ao tema armadura de Deus. Este tema armadura de Deus tem como base Efésios capítulo 6, a partir do versos 10. Nós temos falado que o fortalecer no Senhor e na força do seu poder significa estar em Cristo e no poder do Evangelho. Esta é a verdadeira armadura de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, que diz que a nossa luta não pode ser contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas. Porque diz a palavra que nós que estamos fortalecidos no Senhor e no verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus, não lutamos contra carne e sangue, sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, o mundo que jaz no maligno. Logo, nós devemos conhecer a armadura e as peças desta armadura. A palavra deixa bem claro que ninguém põe medo ou intimida as trevas, Satanás e os seus demônios e os seus agentes com armas da carne. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 em diante, diz a palavra: embora andando nós na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir toda fortaleza, anulando nós sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Giselmo, então o sistema enfermo, mentiroso, falso evangelho vem enganando o povo de Deus com suas doutrinas várias e estranhas, se referindo à guerra espiritual, ou à batalha espiritual. A palavra primeiro nos assegura que não estamos aqui para lutarmos contra carne e sangue, mas sim contra o diabo, demônio e seus agentes que influencia o mundo caído, levando o homem à prática de toda sorte de perversão contra Deus e contra a sua palavra. E a palavra deixa bem claro que estas armas não são carnais. O que significa então, Gisele, armas carnais? Significa o homem e a sua própria capacidade. A igreja falsa, com seus ensinamentos falsos e desviados da verdade, tem ensinado o povo de Deus que as armas do povo de Deus têm que ser jejuns, vigílias, sacrifício, obras e toda sorte de parafernália que nada tem a ver com Cristo e nem com o conhecimento
da verdade. Então, Gisele, nós temos armas, sim. 2 Coríntios afirmou que todos que estão no Senhor fortalecido, nele e na força do seu poder, que é o Evangelho, têm armas. E estas armas são poderosas em Deus. E só estas armas podem destruir fortaleza, anular sofismas de altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. É tão provável que não devemos militar segundo a carne, porque em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito que o povo de Deus era destruído por falta de conhecimento. Está escrito: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Em Isaías está escrito que o povo era levado para o cativeiro porque faltava conhecimento. Então, nós vemos hoje o povo de Deus sendo tocado e destruídos porque falta conhecimento. A palavra não diz que faltava obra de sacrifícios. A palavra não diz, em Oséias, que faltava jejuns, vigílias, obra disto, obra daquilo, ou uma tal obediência que muitos pensam estar obedecendo a Deus, mas muitas das vezes estão submetidos e obedecendo a homens e ao sistema enfermo, falso, religioso. A palavra diz que a falta de conhecimento era a causa da destruição do povo de Deus. A falta do conhecimento era a causa do cativeiro e escravidão do povo de Deus. E nos dias de hoje, muitos estão aí escravizados a homens e aos seus templos para sustentá-los debaixo de falsos ensinamentos que mais têm ameaças ao povo de Deus do que a segurança e a certeza de que Deus para conosco é sempre misericordioso e que o seu amor por nós é tão perfeito e eterno que não pode jamais haver em nós, os que cremos e conhecemos a verdade de Cristo, termos medo da condenação, ou seja, da perca da salvação. Logo, Gisele, estes que não têm o conhecimento, eles guerreiam segundo a carne. Eles perseguem carne e sangue. As suas pregações é sempre de condenações contra o povo, contra aqueles que não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade, que estão sobre o poder das trevas, como fala Efésios capítulo 6, 12 e 13, que eles estão sobre principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que está operando nas regiões celestiais. E nós, que em Cristo estamos, em Cristo e revestidos de Cristo, com conhecimento do verdadeiro evangelho, que não é o evangelho de obra de sacrifício, é o evangelho da fé, que não depende de obra nenhuma, mas depende de termos em Cristo a confiança nele e no que ele fez por nós. É viver o verdadeiro conhecimento da verdade para não sermos nem tocados, nem destruídos pelo o mundo espiritual das trevas. Logo, nós, estando na carne, não militamos contra a carne, porque as nossas armas não são carnais, não são com jejuns, com vigílias, com longas orações segundo a carne, com faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Coisas que faz com que o homem se sinta mais santo do que o outro, que se sinta ele tão poderoso que desprega até mesmo Cristo e o conhecimento da verdade. Devemos pensar com profundidade a este respeito, que as nossas armas não são carnais e que a nossa milícia e guerra não pode ser contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Efésios 6, versículos 12 e 13. Creia que é o verdadeiro conhecimento
do Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Estas são as nossas armas, onde está abaseada a nossa fé em Cristo e no que Cristo fez por nós. Revestidos desta verdade, aí sim nós podemos guerrear, militar contra as forças espirituais do mal. Pense nisso, creia que estar em Cristo é estar fortalecido em Deus e revestido de todo o seu poder, que é o verdadeiro Evangelho. Evangelho da justiça da fé, o Evangelho que não depende de obras e sacrifício. Creia, igreja, graça e paz.